Bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV e aqui o preço da liberdade. Inscreva-se em nossos canais e compartilhe, é muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, é muito importante e seja muito bem-vindo. Tá ok? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, é muito importante e seja muito bem-vindo. Canal esse de direita, verde e amarelo, jamais será vermelho. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos e seja muito bem-vindo. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, ok? Então se inscreva e compartilhe, dê aquele like. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais e muito obrigado, seja muito bem-vindo. Temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos. É muito importante. Todo dia a gente tem um vídeo aqui diferente, um vídeo que das notícias do dia. Todo dia tem vídeo aqui nos canais, tá ok, gente? E como fala aqui, o canal não é patrocinado, aqui a gente não aceita, verba de governo, aqui a gente aceita pix de amigos que fazem um pix aí para ajudar o canal. A gente precisa comprar um microfone, precisa comprar uma câmera, precisa comprar algumas coisas aqui para interromper qualquer som que venha de fora, tá entendendo? Então, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Estamos aqui no canal Brasil no Ponto TV e estamos aqui também através do Preço da Liberdade, tá ok, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Tô vendo aí, vocês aí, lá no Japão, pediram pra gente fazer uma live aqui de 1h30, deram palpite aí, mandaram nas redes sociais, mandaram... algumas pessoas lá de fora se inscreveram no canal, tá entendendo? Pessoas dos Estados Unidos aí, TV Flórida, tá? TV lá da Flórida, tá ok, gente? Tá uma turma lá, tem uma galera lá fora lá, que a gente passa informação daqui, está informação de lá, e é muito importante isso aqui, a gente faz um pai e bola, tá entendendo? Mandar um abraço aqui pra turma do Oeste Filtro, lá do Augusto Nunes, mandar um abraço pro pessoal dos Pingos nos Is. Aqui não tem negócio, aqui não tem concorrência não. Aqui ninguém faz negócio de, não pode falar do outro canal. Podemos sim. Somos de direita, queremos dividir com todo mundo. Tudo que a gente faz aqui, a Revista Oeste pega daqui, olha ali e vamos embora, tá vendo? A mesma coisa os Pingos nos Is, mandar um abraço pro pessoal dos Pingos nos Is ali, naquele horário das 18 horas. É muito importante, seja muito bem-vindo no nosso canal Brasil no Ponto TV e o Preço da Liberdade. Tá ok, gente? Na descrição do vídeo, gente, tem o Pix, que você pode ajudar o canal. E um detalhe, tem outros canais de outros parceiros nossos aqui que faz parte do nosso grupo aqui de canais que apoiam o governo Bolsonaro, tá vendo? São grupos muito bacanas que fizeram o canal. Pede, assim como ele leva lá pro canal deles o nosso link do nosso canal, a gente coloca aqui no nosso também, né? Não tem problema nenhum. Isso é muito importante. Isso vai dizer, faz a união entre os pessoal de direita, tá ok, gente? Dia 7 de setembro tá chegando aí, vai ser um dia importante. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. É muito importante. Muito obrigado aos inscritos. Muito obrigado às pessoas que nos seguem na nossa rede social. Mandar aqui como é que diz assim? Minhas condolências à família daquele policial que faleceu lá em São Paulo, tá entendendo? Que condolências à família, tá entendendo? Agora é o momento de apoiar a família, tá entendendo? Porque o policial, nós somos a favor da polícia, tá entendendo? Porque o policial, quando ele sai de manhã, ele não sabe se volta para casa dele. Entendeu? Então, é muito importante o policial, para ser policial, ele já sabe que ele vai enfrentar coisas inacreditáveis no seu dia a dia. Então, quero mandar aqui a solidariedade à família lá do policial que morreu lá no estado de São Paulo, tá dentro do Derrite, mandar um abraço aqui pro Derrite lá, secretário de segurança, o Tarcísio lá, fizeram lá um cerco, conseguiram prender lá a pessoa que tinha feito aquela maldade. Segundo a informação, tinha feito a maldade, falou que... Tá vendo? A investigação tá aí, a polícia vai investigar para ver o que realmente aconteceu, tá vendo? Mas ser policial não é fácil, com essa nossa justiça que nós temos aí, tá vendo? Mas eu ainda quero acreditar que a polícia que a justiça pode dar sua contribuição para esse país. Então, só uma deixa aqui,
Inscreva no nosso canal, gente, compartilhe. Muito obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Estamos aqui toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta aquele dedão no like, compartilha, tá ok? Leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. E muito obrigado e seja muito bem-vindo. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, tá ok, gente? E o presidente, esse final de semana, teve lá em Santa Catarina, foi muito bacana. O vídeo está aí no canal, pode ver aí no final de semana aí, teve a ida dele lá em Santa Catarina, foi ovacionado, foi muito bacana, tá vendo? Foi muito bacana e, entendeu? O presidente Bolsonaro. Então, gente, o presidente Bolsonaro é aquele presidente que não rouba e não deixa roubar, tá vendo? Então, é muito importante isso que ele faz, tá vendo? Andar pelo país, mostrar o que foi feito no governo dele. Por exemplo, o Pix está aí, Estados Unidos acabou de estar implementando nos Estados Unidos o Pix, que foi feito pelo Banco Central, foi feito no governo Bolsonaro, pelo Banco Central, entendeu? É muito importante isso aqui e eu fico satisfeito com isso aí, tá entendendo? Teve muita coisa boa que o governo fez, que hoje quem está colhendo é o Larato, tá entendendo? Mas o que a gente pode fazer? Em 6 meses, um governo que não tem plano nenhum para o país. Qual é o governo? Qual é o plano que esse pessoal tem para o governo? Nenhum. Tá entendendo? Nenhum plano, tá entendendo? Qual é o plano que eles têm até hoje? Tá entendendo? Ainda vem hoje me parece que a informação que teve, ainda ficou falando besteira do pessoal lá de São Paulo, entendendo? Mas podemos esperar alguma coisa de esquerda. É muito difícil você entender como essa esquerda quer administrar um país maravilhoso como é o Brasil, entendendo? É difícil. Veja o que aconteceu durante 4 anos do governo Bolsonaro aí. Vou citar aqui 4 coisas que ele fez aqui, somente 4. Mas eu vou dizer 4 nomes de 4 ministros, que hoje eu não sei nem 4 nomes de ministros do Lula. Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, o Fábio Barrato, que era ali das comunicações, juntamente era advogado do presidente, mas como é que diz? Tinha lá o Salles, ministro como é que diz? Que a Marina Silva hoje assume, entendeu? Você não sabe nem quem é, entendeu? Então, foi muita coisa bacana e ministro técnico, conhece o nosso país, conhece do que se fala, entendeu? Veja o que aconteceu. O ministro da tecnologia, que é o Marcos Pontes, todos eles, não teve nenhum deles que não fosse eleito. Um foi eleito senador, a Damares foi ministra senadora, o Salles é deputado federal, Teve vários, entendendo? Muita gente ali do governo Bolsonaro ali que foram tudo eleito ali com a força do presidente. Não é à toa que ele botou 99 não, porque já tira 20 lá dentro, deputado do PL. Mas ele conseguiu botar 80, eu digo assim 80, porque tem 20 e poucos ali que ainda estou naquela ainda. Será que vai ou fica? Será que vai ou fica? O que aconteceu? Teve uns ali que dá gancho nele, teve um que vai ser expulso, está sendo expulso, entendeu? Porque essa turma não estão nem aí. Sempre teve aquele negócio, o governo aí está voltando tudo que era. Ministro com o dinheiro na cueca, tudo voltando, tá vendo? Ministro, cara que foi apegado com 50 e poucos milhões no apartamento, estão todos voltando para o governo Lula. Odebrecht voltando para o governo Lula, tá vendo? Quando no governo Bolsonaro, o que é que nós tínhamos? Tínhamos pessoas técnicas, tá vendo? Como Tarcísio, pessoas técnicas, que significa pessoas que estão aqui para fazer a coisa acontecer, não para fazer o que eles faziam no passado, tá vendo? Então, o que é que acontece? Está aí voltando ao Odebrecht, toda essa pessoa da Lava Jato estão aí, tá vendo? Para ter uma ideia que a Lava Jato acabou por causa desse negócio aí. Não acabou, na verdade não acabou. É que foram trocando as peças lá dentro foram trocando as pessoas. O Moro saiu, o Deltan Dallagnol se candidatou a deputado e perdeu o mandato por causa de... você entendeu, né?
tem algumas pessoas ali, naquele Congresso Nacional, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, até hoje está lá. O que esse cara faz? Nada. Nada, nada, nada. Ele não bota nada para rodar no lá. Ele não bota como é que diz? Ele não coloca um impeachment de nenhum ministro daquele ali. Eles deitam e rodam, nós não temos a quem recorrer. Hoje tem várias pessoas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, presa. Aí não tem para quem recorrer. O presidente vai recorrer para quem? Então, nós estamos numa situação muito difícil. Aliás, o brasileiro, né? Está passando por essa coisa muito difícil. Mas tenho certeza que Deus é com todos eles, que ora, até por essa pessoa que faz o mal, tá dizendo que ora por eles para que Deus possa encaminhar eles para decisões melhores. Tá, então, essa é a nossa realidade. Mas nós estamos voltando. Bolsonaro está voltando em 2026 e vai ser candidato, vai ganhar as eleições. Tem que ganhar as eleições, tá vendo? Tem que ganhar, tá vendo? Mas tá vendo? Existe uma chamada Cadê o cara da bala de prata? Sumiu? O cara, teve um cara aí que falou tanta besteira e foi esculachado na praia. Agora esse dia viram o vídeo dele aí. Falou tanta besteira, falou do Bolsonaro, falou do Daniel Silveira. E aí? Foi esculachado na beira da praia, aqui em Vitória, Espírito Santo. Vendo? Tava lá, andando na praia, a pessoa falou, tu tá entendendo? Gente, o cara que diz que é da SWAT, o cara que diz que é isso, aquilo, outro, faz negócio da América. Amigo, pelo amor de Deus, hein? Vai vendo, Brasil. Entendendo? Um risco de... Até hoje não falou que veio também, né? Que tá fazendo lá no Congresso Nacional. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, tá tudo certo por aí. Se inscreva e compartilhe, é muito importante esse compartilhamento. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Hoje a gente está no Brasil no Ponto TV e no Preço da Liberdade. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe e vamos que vamos. Muito boa noite. 19h44 no horário de Brasília. Começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto TV, quanto no canal O Preço da Liberdade, né? Inicialmente, peço seu like, peço o compartilhamento e, se estiverem pela primeira vez aqui, né, independente do canal que porventura você, né, ou vocês estiverem assistindo, inscreva-se nesse canal, tá ok? Canais esses, né, que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, lembro que temos alguns humildes, ok? Temos alguns humildes canais aqui na descrição, pessoal, aqui na descrição. Entre eles, Bolsonaro News, O Brasil é Nosso, Brasil 256, entre outros, né? Portanto, pessoal, o que eu recomendo? Inscrevam-se nesses canais que estão aqui na descrição, tá ok? Inscrevam-se nos canais aqui na descrição, tá ok? Independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok, pessoal? Enfim, dito isso tudo, agora sim, vamos aqui aos temas desta live, né? Live essa que tá sendo muito bombástica, né? Vamos dizer assim, tratando sobre os assuntos aqui que eu tô falando, né? No que se refere aos assuntos, né? Dessa transmissão, né? Mas eu vou dizer aqui os temas dessa live, né? Logo no início, né? Logo no primeiro tema, a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo Bolsonaro e COAF. Em seguida, a gente vai falar sobre as multas contra o presidente Bolsonaro, né? E acaba que o assunto
desenrolado, né, ou designado, né, há também a questão envolvendo o suposto, né, o possível bloqueio do salário do Bolsonaro no PL, né? Então a gente vai tratar sobre esses dois temas no segundo assunto desta live. E por fim a gente vai falar sobre o dia 8 de janeiro, né? Tenho aqui, inclusive, uma matéria muito polêmica para falar sobre esse assunto aqui. Então aguarde até o final. A gente tem uma notícia aqui que envolve o desgoverno, né? Sobre um inquérito militar, inclusive, né? Então vocês vão ter que esperar até o final para a gente tratar sobre esse assunto aqui, né? É um assunto polêmico, repito, né? Mas enfim, aguardem até o final porque essa live promete, tá ok? Novamente, peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiverem pela primeira vez aqui, inscrevam-se no canal, né? Inscrevam-se no canal, afinal de contas, a gente acaba retransmitindo essa live em outros canais bolsonaristas, tá ok? Vamos, sem mais delongas, aqui é o primeiro tema desta live. Vou começar por essa matéria que está lá no jornal Hora Brasília, falando aqui sobre a polêmica envolvendo Bolsonaro e COAF. Vamos lá então. Primeira matéria, Hora Brasília, abre aspas, mais uma vez, infringiram o devido processo legal, fecha aspas, diz Bolsonaro sobre suas informações vazadas pelo COAF. Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. Tá aqui o presidente, né? A defesa do presidente Jair Bolsonaro reafirmou a legalidade dos 17,2 milhões que recebeu via Pix. A informação publicada inicialmente por um órgão, né, por um veículo de velha imprensa, na quinta-feira, foi baseada em um relatório do COAF, tá ok? Os representantes legais de Bolsonaro destacaram que os valores mencionados provêm de milhares de doações efetuadas via Pix por seus apoiadores, né? Em evento, né, em Santa Catarina, né, o presidente Bolsonaro resolveu se pronunciar, né, criticando, no entanto, a exposição das informações sigilosas, né, e ele disse o seguinte, aqui, abre aspas, agradeço aos que doaram pela forma voluntária, mais uma vez infringiram o devido processo legal, divulgando, né, ou vazando informações sigilosas, mas tudo bem, fecha aspas, declarou o presidente Jair Bolsonaro, né? E, inclusive, aqui a matéria traz outros detalhes, né, envolvendo esse vazamento, né? Enfim, o presidente até usou uma outra expressão aqui, ó, divulgando, né? Ele usou uma outra expressão, mas acabou sendo uma operação ilegal, né? E, com certeza, cabe justiça nisso, com certeza, podem ter certeza disso, ok? Essa primeira matéria está no jornal Hora Brasília. Vamos seguindo aqui rapidamente, né? Sem mais delongas, né? Vamos lá, Terra Brasil Notícias. Bomba! Bolsonaro diz que vazamento de suas informações pelo COAF foram criminosas, né? E ele diz o seguinte, aqui abre aspas, estão sendo tomadas as devidas providências para descobrir quem foi. Fecha aspas, são essas palavras que o presidente Bolsonaro utilizou, né, na última semana para falar sobre esse assunto envolvendo o vazamento de suas informações financeiras via Pix pelo COAF, né? Enfim, Terra Brasil Notícias, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Hora Brasília, né? Checamos, matéria aqui do Hora Brasília, checamos. Estadão publica fake news sobre Bolsonaro ter pedido Pix para apoiadores, né? Ainda envolvendo a polêmica entre Bolsonaro, né, e o COAF, né? Esse caso com certeza vai para a justiça, né? E a gente vai com certeza trazer novos capítulos sobre essa história aqui mais para frente, né, logicamente, né? Então acompanhe nossas lives, né? Acompanhe, porque aqui a gente está sempre na ponta da linha, né? Eu costumo usar esse termo aqui, afinal de contas, a gente sempre trata os nossos inscritos com respeito, né? A gente tem uma audiência qualificada aqui, sempre chegamos ali
por volta de 100 espectadores, né? Enfim, em que sempre agradece, né? A sua compreensão, né? E também a sua paciência, né? Eu estou falando de forma individualizada, né? Afinal de contas, a esquerda, né? A esquerda trata todo mundo de forma coletiva, né? A gente trata as pessoas aqui não por números, né? Mas como gente humana, né? A gente trata assim, a gente trata as pessoas que porventura estão nesses canais não por números, né? Mas por pessoas, tá ok? É dessa forma que a gente trata aqui, a gente respeita os nossos inscritos, tá ok? Então essa informação aqui que eu trouxe tá no jornal Hora Brasília. Vamos seguindo aqui, ó, com mais duas declarações do Bolsonaro, né? Que eu considero muito importantes, tá ok? Vamos lá, Pleno News, abre aspas, jamais passaria a faixa para alguém com o passado dele, fecha aspas. Bolsonaro comentou o que fez não entregar a faixa presidencial ao Larápio, né? Então, basicamente aqui, em suas palavras, né, o presidente Bolsonaro fez questão, né, por honra, né, não entregar a faixa presidencial ao Larápio, tá ok? E por fim aqui uma última matéria para a gente fechar esse assunto, né, com chave de ouro, né, esse primeiro tema, né? Bolsonaro diz que foi condenado não por erros, mas por virtudes, né? Então tá aqui, abre aspas, para o presidente Bolsonaro novamente, né? Aliás, eu esqueci de falar aqui, abre aspas, né? Abre aspas, fui condenado não por erros, mas por virtudes, fecha aspas, né? Agora abre aspas novamente, né? O TSE foi completamente favorável ao outro lado, né? Quer dizer, à esquerda, né? No caso aqui, quando ele fala ao outro lado, né? Ao outro lado é a esquerda, pessoal, tá ok? Fecha aspas, disse justamente o presidente Bolsonaro. Então tá aqui, essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar as matérias, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. 5 matérias, hein? Vamos dar uma olhada na matéria, solta aqui. Deixa eu tirar porque é propaganda. Isso. Ok. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui sobre essa... Estou mostrando por 2 canais aqui. Mais uma vez, infringindo diversos processos aqui. Tá aqui vamos lá. Tá aqui no Hora Brasília. Tá ok, gente? Então, tem até uma notícia aqui, tá no Terra Brasil Notícias também aqui. Deixa eu ver aqui. Bomba diz vazamento de dados do Bolsonaro. COAF. Mas foi uma ação criminosa, tá ok? Bolsonaro falou aqui. Teve aqui, ó. Fake news. O Estadão fala sobre Bolsonaro pedir Pix para o povo, tá vendo? Vamos aqui. Tá ok, gente? Então, 5 matérias. Jamais entregaria a faixa para um lar. Tá ok, gente? Então, essas são as matérias de hoje. Vamos deixando aqui. Vamos. Deixa eu botar aqui, porque senão vai descarregar tudo aqui. Isso. Então, gente, o que é que eu tenho para falar sobre isso aqui, tá? O que eu tenho para falar? Vamos começar pela fake news lá do Estadão. Primeiro é que Bolsonaro não pediu Pix para ninguém. Foi os apoiadores dele, deputados e senadores apoiadores dele, que viram que a situação dele estava ficando crítica. E lá teve uma turma lá, o Nicolas Ferreira, os senadores lá, apoiados pelo presidente Bolsonaro, foi que resolveu, ele só foi saber depois que tinha que fazer isso. Então, alguém tinha acesso ao CPF dele e colocou, estava lá, amostra, tá vendo? Amostra, tá vendo? O CPF, que é um documento sigiloso, que é da pessoa, mas é documento único, tá vendo? Não existe 2 CPF ou 2 RG. Existe uma pessoa com aquele documento. Então, fizeram lá. Ele já vinha evitando o tempo de falar o que era que estava acontecendo. Aí veio o Estadão falar que ele pediu, não pediu. Onde é que está isso aqui? Mostra o vídeo. Isso dá processo aí. Dá processo aí. Onde é que está o vídeo que eu fiquei pedindo Pix? Não pedi Pix para ninguém, que falou aqui. Então, mais uma vez, essa velha imprensa, como sempre faz, entendendo? Você não deve nada à justiça. Ô, meu filho, vai te catar, rapaz. E agora a Globo Lixo passou a ser
A número um, com dinheiro público, né? Você não deve nada à justiça. Vai vendo, Brasil. Então, mas não é esse o parâmetro da história. O problema é, o presidente Bolsonaro teve o vazamento do COAF está tudo errado. Tá tudo errado. Agora, te pergunto o seguinte, se um presidente da República ter seus vazamentos vazados, ter suas contas vazadas para todo mundo ver, faça um cálculo eu. Como é que fica? Como é que fica o povo? Quer dizer, estamos todos na mão desse pessoal. Tá vendo? Que isso aí tem que meter na justiça, tem que botar a justiça e descobrir quem é e pedir o afastamento dessa pessoa. Não merece confiança. Ah, não, eles ficaram falando, não, porque era documento para ir para o negócio da CPMI, tá? Mas tinha que colocar lá, documento sigiloso não pode ser exposto. Tá vendo? Hoje está mais fácil você saber das coisas pela imprensa do que pelos próprios, porque você pede. Tá vendo? Veja só o que acontece. Uma coisa puxa a outra. Cadê as imagens da Itália? Cadê as imagens da Itália que até hoje não chegou? A gente vai saber dessas imagens através de outras, através da imprensa. A imprensa correta. Mas não vai saber através de quem não mostra. Quer dizer, até hoje só vê acusação. Só acusação em cima da acusação. Mas cadê as imagens? Cadê o que aconteceu? Ninguém sabe, só vê palavras, elas voam, elas soltam, vão pelo vento. As imagens contam tudo, porque as imagens não vieram. Porque as imagens, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, das imagens do dia 8 de janeiro, veio daquela forma. Então, processe e tenha o apoio do povo. E outro detalhe, eu vou falar mais uma coisa para vocês que vocês não sabem. Depois que eles falaram lá que foi vazada a informação dele lá no COAF, ele continua recebendo Pix, tá? Continua doando. O povo não parou de doar, tá? Entendendo? Eu acho que durante esse domingo para cá, já foi mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão, tá vendo? De pessoas doando novamente para ele, tá vendo? Tu tá entendendo como é que é o negócio? Então o povo, tem um presidente, tem um cara que passou pela presidência, que não rouba e não deixa roubar. Agora ele precisaria disso se ele tivesse, por exemplo, metido a mão no dinheiro do povo, quando tivesse na presidência, tivesse feito tudo de errado lá. Alguém estava falando alguma coisa? Ninguém estava falando nada. Porque ele sempre fala, é muito mais fácil eu estar do outro lado. É muito mais fácil eu estar do outro lado, fazendo as coisas erradas, e não estar com o povo. E o povo atendeu os pedidos dos deputados, dos senadores que pediram lá para fazer o Pix para ele, e está aí, ó. O cara terminou, já tem dinheiro suficiente para pagar as multas, que tiver, ele vai recorrer, tá vendo? De repente, esse dinheiro, ele não utiliza esse dinheiro, porque se ele recorrer e for... o que vai acontecer, provavelmente ele doe a maior parte desse dinheiro para a instituição de caridade. Eu já estou me antecipando aqui. Você entendeu como é que é o negócio? Então, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, eu agora fico mais cabreiro com esse COAF, com essa esquerda aí, tá vendo? Esquerda querendo descobrir tudo o que o povo faz, tá vendo? E os bancos, mais sem vergonha são os bancos, né? Que abre, isso é um negócio... Mas é o COAF que é o responsável por tudo isso aqui. Nós estamos ferrados, tá entendendo? Estamos ferrados, porque ele não respeita a população, não respeita o povo, tá entendendo? Mas vamos lá. Segunda informação que a gente tem aí a segunda informação que a gente tem aí é que ele vai entrar na justiça contra isso, vai dar BO isso aí, tá? Vai dar zebra isso aí. Entendeu, gente? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, não podemos se calar para tudo que está acontecendo no nosso país. Não podemos se calar. E outra, campanha de Pix para o Bolsonaro foi lícita. Isso, e tem outro detalhe também. O presidente Bolsonaro não pediu isso em aí. nenhum momento para que as pessoas fizessem transferências financeiras para ele. Isso. Então, meus amigos, o que eu digo assim, vou logo passar para você aqui. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesses canais aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sente o dedo no like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. Essa live aqui de 1 hora e meia, é muito importante. E seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, né? Enfatizo o que eu acabei de dizer. O presidente Bolsonaro em nenhum momento pediu por Pix,
né? Diferentemente do Larápio, que no passado já pediu para que as pessoas viessem a pagarem suas contas, né? Afinal de contas, afinal de contas, né? Afinal, né? Trata-se de um criminoso, né? Que não tem nenhuma responsabilidade, né? Por assim dizer, né? Eu entendo dessa forma. Afinal de contas, se você olhar a ficha do Larápio na justiça, você vai entender que somente pelas condenações no que tange ao nome dele, né, tu vai entender que ele deveria se encontrar preso até o presente momento, não na política, não em Brasília, afinal de contas, em que até se questiona aqui, cadê os 60 milhões, né? Porque, de fato, né, aconteceu no dia 30 de outubro aquela normalidade que o presidente Bolsonaro, em viagem aos Estados Unidos, né, se eu não me engano, né, eu acredito que foi nos Estados Unidos que ele disse essa expressão, né? E eu faço da expressão dele, as palavras dele, as minhas, né? Afinal de contas, o presidente Bolsonaro se preocupa muito, né? Se preocupava, aliás, sempre se preocupa muito com as suas palavras, né? Afinal de contas, né, a justiça brasileira, por assim dizer, quer porque quer criminalizar a opinião, né? Sendo que a nossa Constituição, segundo o artigo 5º, prevê não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de culto, o direito de vir o processo, né? O processo devido legal, né? Que não o que a gente tem visto nessa questão envolvendo o COAF, né? Que foi uma ação de fato criminosa. Logicamente, a defesa do presidente Bolsonaro tem feito o melhor que pôde para reverter de fato essa situação, que no meu entender é muito complicada, né? Acredito que não há, né, de fato, sigilos bancários no Brasil, né? Ainda mais através do Pix. Inclusive, eu até vi pessoas ali supondo uma situação nas quais elas supostamente iriam presas, né, por terem transferido, né, Pix ao presidente Bolsonaro. É uma situação que logicamente não irá acontecer, mas é uma questão, né, de não ter sigilo, né, é uma questão que a gente deva de fato se preocupar. Afinal de contas, se não tem sigilo ao presidente Bolsonaro, né, imagine para outras questões financeiras, né, por assim dizer, né? O Pix ele veio para facilitar a vida das pessoas, né, e transformá-las em empresárias de certa forma, né? Inclusive, alguns países têm até copiado essa plataforma do Pix devido ao sucesso, mas não só a plataforma do Pix tem sido um sucesso no Brasil. A campanha ao Bolsonaro também tem sido, né? Afinal de contas, foram transferidos para ele 17,2 milhões. Até hoje as pessoas têm espontaneamente transferido dinheiro para ele, né? Logicamente, quando a gente fala em Bolsonaro, a gente fala de um político honesto, um político que preza pelas liberdades individuais, pela propriedade privada e pelo Estado mínimo, né? Que é um perfil que é praticamente raro na política. Afinal de contas, a gente por muito tempo aqui no Brasil ficamos acostumados, né, com aqueles políticos que chegavam em época de campanha, prometia, mas depois de eleitos acabavam não cumprindo, né? O que acontece no caso do Bolsonaro é o contrário, né? As pessoas acabam ficando com raiva dele por ele, de fato, cumprir com o que prometia, né? Cumprir com o que prometia, né? Logicamente, o presidente Bolsonaro nunca foi da índole do presidente Bolsonaro prometer algo que não fosse cumprir, né? E ele fez o melhor que pôde enquanto esteve
na presidente da República, né? Logicamente, lutou contra o sistema que queria tirá-lo a todo custo para eleger o Larápio, de novo, naquela normalidade de outubro de 2022, né? Esse sistema, né, quando eu falo nesse sistema, né, eu falo do STF, do TSE, né, que compõem a esquerda, né, basicamente, né? Quando o presidente fala em outro lado, na verdade ele está falando dessa esquerda, né, que defende essas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Quando eu falo dessas ideologias, eu falo tanto do comunismo quanto do socialismo, né? Que eram ideologias que são, na verdade, ideologias promovidas tanto pelo PT quanto pelo PSDB, que fizeram uma espécie de teatro das tesouras no Brasil, né, no período tanto dos anos 90 até o período de 2018, né? E o Brasil ficava nessa troca, né? Nessa troca o tempo todo, né? Na presidência da República, né? Uma hora era desgovernado pelo PSDB, outra pelo PT, né? Sendo que o PSDB nunca foi oposição ao PT, tanto que na própria chapa Lula-Alckmin está demonstrado o quão eles sempre estiveram lado a lado, né? O PSDB, no caso, defendendo o socialismo, está no nome, né? Partido Social, né? Enfim, o PSDB sempre defendeu o socialismo e o PT o comunismo, né? Por mais que o Lula fale em democracia, na verdade ele defende o completo oposto, né? Ele defende a tirania, né? Inclusive você não vê por parte do desgoverno uma crítica a esses regimes totalitários pelo mundo, né? Cuba, Nicarágua e Venezuela, né? Ou seja, tanto o comunismo quanto o socialismo não funcionaram no Brasil de 85 até 2018, vai funcionar agora através desse desgoverno. Afinal de contas, outro dia o Larápio estava numa reunião do Foro de São Paulo se dizendo orgulhoso de ser comunista, né? Ou seja, você vê claramente que o tempo todo o Larápio está mentindo. Uma hora ele está dizendo que é uma coisa, outra hora está dizendo que é outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2022 ele dizia que era um socialista refinado, né? Agora ele está dizendo que tem orgulho de ser comunista, né? Quando são chamados, né, de comunista, eles acabam trocando para o termo socialista, né? E vice-versa, eles ficam trocando, né? No meu entendimento, né? No meu entendimento, não existe progressismo, né? Quando eles falam, né, em progressismo, é para suavizar, né? Suavizar não, né? Eu acredito para ser mais palatável, né? Eu entendo dessa forma, né? Para que as pessoas aceitem melhor as ideologias que eles defendem. Basicamente é isso, né? No fim das contas, o Lula sempre defendeu a tirania, né? A tirania, né? E outra, né? O desgoverno do PT não faz uma crítica ao MST, né? Houve um aumento de mais de 100% de invasões, tanto de propriedades produtivas quanto propriedades improdutivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o PT justamente não tem nenhum compromisso com o Brasil, né? Basicamente, o PT financia não só indiretamente o MST, mas diretamente também, né? Eu entendo dessa forma, né? Mas enfim, voltando aqui a falar sobre o assunto cerne do tema, né? Logicamente o COAF, né? Tem muito do PT ali nessa instituição. Afinal de contas, o tempo todo, né, você via a família Bolsonaro sendo alvo de certa forma desses que compõem essa instituição, por assim dizer, né? E mais uma vez, né, se não há sigilo ao presidente Bolsonaro, né, não tem sigilo bancário nenhum para ninguém, né? Eu entendo dessa forma, né?
Ou seja, o Brasil está indo num caminho muito errado, né? Onde querem transformar, né? Transformar ações ilegais em legais, né? Quer dizer, é um absurdo que aconteceu nessa questão envolvendo o COAF, uma ilegalidade criminosa, né? Logicamente, é uma questão que vai para a justiça. O presidente está certo em se juntar com a sua defesa para agir, né, de fato, contra essa instituição, né? Que, no meu entendimento, é composta hoje por militantes, né? Faz parte de um sistema, né? Juntamente ali com o MPF, o COAF está infestado de comunistas, né? E isso é inadmissível, tá ok? Ah, Logicamente, né? Aqueles que estão ali no COAF acabam defendendo o Larápio, né? Que sequer deveria ser candidato, deveria estar preso, não solto, não na política. Eu entendo dessa forma porque acabou ali, né, no passado, né, o Fachin soltando o Larápio, né? Fachin esse que é ex-advogado do MST e acabou proibindo operações policiais no Rio de Janeiro, né? O que foi um absurdo, né? Isso só mostra o viés leninista marxista desse sujeito, né? Mas o que esperar de uma justiça que, ao invés de juiz, né, competente, né, tem ali, né, em suas composições militontos, né? Enfim, é basicamente isso, né? Eu entendo que esse vazamento de informações do presidente Bolsonaro foi uma questão criminosa, né? Parabenizo a defesa do Bolsonaro por justamente agir contra essa ilegalidade, que, repito, jamais deveria acontecer, né? Jamais deveria acontecer, mas a gente está nesse Brasil de inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Claramente, eu posso ver aqui, né, que há uma armadilha, né, uma orquestração por parte do sistema em querer deixar o Bolsonaro sem dinheiro, né, sem salário e, logicamente, sem dinheiro, né, afinal de contas, supostamente sem dinheiro, né, eles acham que podem deixar o Bolsonaro sem poder de reação. Ele já se encontra inelegível por conta de uma ilegalidade por parte do TSE. Agora querem deixar claramente ele sem salário e, consequentemente, sem qualquer subterfúgio financeiro, né? O que, no meu entendimento, é um absurdo, né? E falando aqui sobre a campanha Pix, de novo, enfatizo, o presidente Bolsonaro em nenhum momento pediu. Aliás, se questionava, inclusive, no começo, se o Pix era real dele, né? Acabou que os fatos vieram depois, né? Ele acabou agradecendo aos que transferiram dinheiro para ele, né? Ele não tinha divulgado os números, cabia somente a ele a isso, né, a fazer essa parte, né? Ele não quis, né, por questões pessoais, né, de não divulgar os números, se imaginava que tivessem doado cerca, por exemplo, de 33 milhões ou mais, né? Mas, segundo os números do COAF, 17,2 milhões, né? O presidente Bolsonaro se demonstrou algumas vezes satisfeito com o valor recebido por ele, né? Logicamente que é um valor que sana as dívidas dele, afinal de contas, ele passou por diversas arbitrariedades no que tange aquelas multas aplicadas por João Dória, né? Que defendia a tal ciência, né? Sem qualquer eficácia, né? Sem qualquer estudos, né? Que comprovava a eficácia desse fecha tudo, né? De lockdown, né? Enfim, daquele fecha tudo que o presidente Bolsonaro, inclusive, se levantou contra, né?
Enfim, o presidente Bolsonaro fez o melhor que pôde enquanto esteve governando o Brasil, né? Logicamente, o sistema não quer um honesto na presidência da República, né? E pelo fato do Bolsonaro ser um honesto, o sistema acaba se levantando contra, afinal de contas, queriam no lugar do Bolsonaro um criminoso e, por assim dizer, acabaram elegendo né, que com certeza será derrubado. Eu entendo dessa forma, eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Acredito muito não só no Bolsonaro 2026, mas numa reversão desse cenário político caótico do Brasil. Logicamente, a gente está num cenário atual muito nebuloso, né? Inclusive, aquele julgamento contra o presidente Bolsonaro foi um julgamento politiqueiro, né? Mas eu consigo ainda acreditar numa reversão desse cenário todo. Afinal de contas, em que entende, né, que o presidente Bolsonaro representou muito ao Brasil e tem muito ainda a contribuir. Afinal de contas, o mesmo ainda concede a nós sinais de que irá continuar na política, né? E, logicamente, política tem que ter lado, né? Seria muito mais fácil para ele estar do outro lado, mas ele preferiu estar ao lado do Brasil. Portanto, Bolsonaro sempre terá minha lealdade e, logicamente, meu respeito, tá ok? Enfim, parabenizo a defesa do presidente Bolsonaro nessa questão envolvendo o COAF. Logicamente, é um assunto que terá novos capítulos pela frente. Com certeza eu vou acompanhar essa história, né? E eu espero que a defesa venha a ganhar, né? Na justiça, porventura na justiça, nessa questão envolvendo o vazamento de informações sigilosas financeiras do presidente Jair Bolsonaro. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê um like, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então sempre dê um like, compartilhe nossa live, compartilhe nossos vídeos, é muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que vão na nossa rede social. Gente, estamos aqui em 2 canais aqui. Estamos aqui no Preço da Liberdade e no Brasil no Ponto TV. E estamos no Rumble. E depois vamos lá por Facebook, tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe, dá aquele like. Estamos aguardando o Twitter. Logo, logo a gente tá com o Twitter transmitindo ao vivo, tá, gente? Comercial, mudou. As coisas mudaram no Twitter, tá entendendo? O Twitter vem com uma força muito maior agora pela frente. Inscreva-se, compartilhe, dá aquele like. É muito importante o compartilhamento. Link, tá tudo na descrição do vídeo. Todos os outros canais, do Twitter, do Instagram, tá tudo lá. É só vocês procurar nas nossas redes sociais e mandar um direct, tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Exatamente. Agora vamos falar sobre um outro assunto, né, que envolve o presidente Bolsonaro, né? Eu vou começar por essa matéria aqui. Aliás, vamos falar sobre 2 assuntos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro aqui, né? Mas principalmente essa matéria que me chamou muita atenção, vou começar por ela aqui, né? TCU marca julgamento que pode suspender salário de Bolsonaro no PL, tá ok? Vamos ler com um trecho dessa matéria. O TCU definiu para a próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, a data, né, para o julgamento que pode resultar na suspensão do salário do presidente Jair Bolsonaro pelo PL. O tribunal, o TSE, né, já declarou o Bolsonaro inelegível. Apesar de o setor técnico do TCU ter recomendado o arquivamento do caso, a solicitação para investigar possíveis irregularidades no pagamento do salário por parte do partido foi apresentada pelo TCU através ali do Lucas Rocha Furtado, né? Então tem que expor aqui o nome dele, né? Lucas Rocha Furtado, né? E aqui a matéria ainda traz outros detalhes, né, envolvendo o próprio Furtado, né? Enfim, essa matéria aqui está lá no jornal Hora Brasília, né? E sobre as multas do presidente Bolsonaro, né, tem aqui uma outra matéria
A defesa de Bolsonaro explica que multas não pagas estão em discussão judicial, né? Logicamente, essa matéria aqui ela, se envolve muito com a primeira que eu trouxe aqui, né? Mas, enfim, o assunto é o salário do presidente Bolsonaro, nesse segundo tema dessa live, né? Vou finalizar com essa matéria aqui, né? Defesa de Bolsonaro explica que multas não pagas estão em discussão judicial, né? Aliás, vou ler um trecho aqui, né? Segundo os advogados de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, né? As multas em questão ainda estão sendo contestadas legalmente, sendo que este motivo de não terem sido quitadas ainda, né? Então tá aqui informação que exclusiva, né? Exclusiva, está lá no jornal Hora Brasília, tá ok? Enfim, pode mostrar duas matérias e seguir para as nossas opiniões. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria aqui. Eu vou até aqui para você dar uma olhada aqui, a gente mostra tudo ao vivo e a cores aqui. TCU marca julgamento de Bolsonaro dia 2, tá ok? Hora Brasília. Vamos ter outra matéria aqui na Hora Brasília aqui. Defesa de Bolsonaro diz que as multas estão sendo discutidas judicialmente. São essas duas matérias que nós temos no momento aqui, tá ok? Estou botando aqui para não negócio. Mas vamos lá. E essa do TCU, hein? Veja só. Sabe o que a gente fala sobre isso aqui? O Bolsonaro pode tudo. Vai tudo com o presidente, pode arrebentar com o presidente, tá tudo lá. Mas um cara, é uma pessoa enviada de Deus. Não adianta não. Tem força muito maior do que a gente pensa aí pela frente. Tá entendendo? Não adianta, eles vão vir com sempre vai arranjar uma história. Sempre vai arranjar uma história. Na verdade, o assunto do Mauro Cid queria que delatasse. O outro lá, que era o ministro, o Anderson Torres, queria delatar. Não dá certo, porque não tem nada. O telefone do cara era um muro de lamentações, que o presidente fala, né? Então, gente, eles querem que delate. Não dá delatar. Tudo pode pro Bolsonaro. Tu lembra do Daniel Silveira? Tá preso. Tá preso o Daniel Silveira. E o que foi que aconteceu? A graça serve para outros, mas para o presidente Bolsonaro não serve. Tá dizendo? Escassaram, tá dizendo? Quer dizer, serve para o Larápio, mas não serve para negócio. O próprio ministro lá falou que a graça é intransferida, é pessoal, você pode dar para quem você quiser. Inclusive, o Larápio, ele deu com o tal de César Batista. Lembra disso aqui? Então, gente, é uma vergonha o que nós temos, o que nós passamos no nosso país, com essa nossa justiça aí. Eu queria falar muito bem da justiça aqui. Mas tudo que acontece tem um porquê. É a inveja. Porque muitas dessas pessoas queriam que esse protagonista seria, em vez de ser o Bolsonaro, que botou quase... Olha lá o que ele fez lá em Santa Catarina no final de semana. Lotou aqueles galpão enorme na rua. O cara foi tomar um suco, tomar um caldo de cana lá, cheio de gente. O vídeo tá no canal aí. Então, essas pessoas assim, de uma inveja muito grande. E a inveja mata, tá, gente? A inveja mata. Mas quem tem Deus no coração é só dobrar o joelho, que isso vai para longe. Tá entendendo? Esses demônios tem que ir bem para longe. A gente tem que orar, e orar, e orar, e orar. Inclusive orar pelo nosso político, pela nossa justiça, para que dê decisões corretas, tá entendendo? Não fica botando ideologia em ações, tá entendendo? E que seja correto, não fique falando que derrubou os bolsonaristas, que derrubou a gente, tá entendendo? Quer dizer, aí o cara se queima de graça, tá entendendo? E tá na hora de pedir o impeachment desse pessoal. Senado, acorda, né? Pacheco, e aí? Vai deixar passar? Então, gente, o que eu peço para vocês é o seguinte: vamos lutar com essa ideologia que tá aí. Vamos ver até quando vai isso aí, tá entendendo? Porque não dá, tá entendendo? Não dá, tá entendendo? Porque o TCU, tá entendendo? Agora quer tirar o salário do presidente lá, do PL, quer dizer, tem que trabalhar de graça, né? Se foi combinado o salário, foi assinado o documento ali de salário, então tem que dar o salário, tem que pagar o salário. O TCU fica assim, já botou, já é inelegível. Aí você não pode ter salário, você não pode ganhar, não trabalhar no partido, não pode, entendeu? Na verdade, o que eles querem, tudo de qualquer forma,
tirar o Bolsonaro de jogada. Só que temos, gente, as pessoas não perceberam ainda. Falta avisar, para combinar com o povo. Falta combinar com a população, com o povo. Vocês fazem as coisas sem combinar com o povo. Isso é de uma inveja, de uma crocodilagem muito grande. É crocodilagem isso aí. Isso é falta de respeito com o ser humano. Cara, deixa o cara pra... O cara não está inelegível? Deixa o cara para lá. Deixa a vida do cara. O cara é político, cara. O cara é político. E agora ele está livre para falar o que ele quiser. Fazer a campanha que ele quiser. Conversar com quem ele quiser. Dar entrevista para quem ele quiser. Mesmo com essa velha imprensa aí. Você não deve nada à justiça. Isso é um Zé Ruela, rapaz. Isso é um Zé Ruela. Isso é um Zé Ruela. Você não deve nada à justiça. Tá de brincadeira. Agora a empresa lá passou a ser a número 1 em dinheiro do governo. Me lembra muito bem. Já tá falida há muito tempo. Isso é falida. Tá falida há muito tempo. Entendeu? Cadê aquela grande empresa? Não tem mais isso. Entendeu? Não é à toa que os artistas foram tudo para a internet. Estão tudo com seus canais na internet. Com milhares e milhares. Estão ganhando muito mais fazendo podcast, ou fazendo vídeo na internet, ou fazendo vídeo no Instagram, ou fazendo em outras plataformas, do que se estivesse fazendo novela, fazendo alguma coisa que não leva nada para ninguém. Pelo menos, se o cara está ali falando e faz os convidados, ele está falando a verdade. Pode ser de esquerda, pode ser o que ele quiser. Mas tem que falar a verdade. A verdade, a internet ela não perdoa. Se vai lá falar mentira, a gente descobre rapidinho que está falando mentira. Já na televisão você faz novela que é até mesmo uma mentira, tá vendo? Então, tá na hora de gente parar com isso. E outra coisa que eu vou falar mais para vocês. A televisão envelheceu, tá, gente? Hoje é uma telinha de celular desse tamanho que quando você abre uma televisão enorme, ela fica enorme. Tá entendendo? Então, a nossa vida tá dentro do celular. Hoje não, mas você, por exemplo, televisão, quem assiste jornal, tudo está aí na internet. Tá todos os aplicativos, tem tudo jornais ali. É Jovem Pan, é Cidade Online, tem tudo aplicativo. Que você pode entrar ali e saber da verdade. Tá entendendo? Vai assistir televisão para quê? Para escutar mentira, lorota? Dá, né? Então, parabéns ao presidente Bolsonaro, mas uma nota -0 para o TCU, que está querendo tirar o presidente do... Tá entendendo? Quer dizer, é uma vergonha, rapaz. É uma vergonha. Eles botam tudo que eles colocam, eles botam ideologia de gênero. Ideologia, tudo. Ideologia. Leva ideologia para dentro do negócio. Tu tá entendendo como é que é? E o povo não aguenta isso. Não aguenta. Eu já vi uma entrevista do Lula, que ele falava que ele ia se vingar do Moro. Que ele ia se vingar do povo brasileiro. Do povo, desse povo. Tá aí na internet, é só você procurar. Pesquisa aí. Entendeu? Ele com um monte de jornalista de esquerda lá falando lá. Que ia perseguir o Moro, que ia... E já tá aí, ó. Teve até negócio de negócio aí. Mas, quer dizer, às vezes tem lugar que o cara passa muito tempo e não aprende, tá entendendo? Apanha e não aprende. Às vezes o cara fica num quarto com 4 paredes, um buraco lá para fazer sua necessidade, mas não aprende, tá entendendo? Às vezes por isso que diz assim, que essas coisas não recupera ninguém, isso é verdade, não recupera não, tá aí fazendo besteira de novo. Tá ok, meus amigos? Uma nota -0 para o TCU. E vamos aguardar o que vai acontecer. O Bolsonaro tá aí, continua recebendo Pix, tá? Ele continua recebendo Pix, tá? Não pensa que o pessoal parado de doar, é R$1, R$2, 20 centavos, R$1, 1 centavo, e continua depositando lá para ele. Tá ok? Tá ok? Então é isso, gente. Se inscreve e compartilha aquele like, é muito importante. Temos live aqui nesse canal, gente. Não esqueça, anota na sua agenda aí. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Canal Brasil no Ponto TV e Brasil no Ponto News. São os principais canais. Mas nós estamos aqui, nesses momentos, nós estamos com Brasil no Ponto TV, o preço da liberdade. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like. É muito importante, vamos que vamos. Exatamente, né? Claramente esse episódio, né, de possível, né, o suposto bloqueio do salário Bolsonaro faz parte de uma
de uma orquestração do sistema para deixar o presidente Bolsonaro sem subterfúgios financeiros, né? Eles supostamente acham, né, que deixar Bolsonaro sem salário o deixará sem reação tanto financeira quanto política, né? Vamos dizer assim, né? Eles imaginam isso, né? Mas o próprio Pix do presidente Bolsonaro mostrou um cenário contrário, onde ele arrecadou mais de 17 milhões de reais, né? Então ele pode, com certeza, através desse Pix, custear, né, seus alimentos, enfim, o que ele quiser fazer, ele fará com que foram transferidos a ele, né? Afinal de contas, Legal, tá? foi uma questão lícita, foi uma questão honesta, né? Ele mesmo não pediu, em nenhum momento o presidente Bolsonaro pediu Pix, né? Até porque também não seria da índole dele, né? Mas, segundo o vídeo do passado, inclusive do Larápio, o próprio condenado pedia para que as pessoas pagassem as contas dele, né? Ou pagassem as multas dele, né? Então, isso é para você ver a diferença de um para o outro, né? Não para só naquela questão entre honesto e corrupto, né? Também vai além disso, né? Logicamente tem a questão direita e esquerda que existe, pessoal. Tem gente que não acredita, tá? Mas direita e esquerda existe, né? Afinal de contas, o próprio Larap também disse outro dia lá na reunião do Foro de São Paulo que tem orgulho de ser comunista, né? E todos aqueles que são comunistas e socialistas estão no espectro da esquerda, né? Lá nos Estados Unidos, a situação é muito parecida, né? Quando começa a pegar mal, vamos dizer assim, deles serem chamados de comunistas, eles ficam trocando, né? Para socialista, para progressista, o que no final das contas são tudo de esquerda. São tudo de esquerda, defendem ideologias que nunca funcionaram em lugar nenhum e, logicamente, não será no Brasil que irá funcionar, né? Essas ideologias não funcionaram de 85 até 2018, vão funcionar agora com esse desgoverno, porque agora a gente tem visto o próprio desgoverno querendo muito mais financiar projetos, por assim dizer, em outros países, Argentina, Venezuela, do que propriamente financiar projetos no Brasil, né? Mas o que esperar de um antipatriota, né? Porque de fato, né, não é que o Lula seja só um comunista, ele também é um antipatriota, né? É um inimigo do Brasil, resumidamente, igualmente a esses ministros, entre aspas, do STF. Por que eu digo ministros, entre aspas, pessoal? Porque são militantes de esquerda, né? E não estão preocupados com o Brasil. Eles só estão preocupados em cercear a direita, enquanto a esquerda pode falar o que quiser, né? Que é um absurdo, né? Vocês acham certo isso? Né? Para mim isso não é justiça, né? E também acredito que o desgoverno atual do PT não faz política de jeito nenhum, muito pelo contrário, faz politicagem, né? Por isso que eu troco os termos aqui e pode ser que alguns não entendam, né? Mas é a minha forma de se expressar, né? Eu entendo que a gente deveria trocar os termos, né? Afinal de contas, até mesmo Bolsonaro faz isso, né? E eu considero o Bolsonaro um estrategista, né? Um político diferenciado, né? Que se diferencia, né, dessa manada política, né, dos últimos tempos, né? Afinal de contas, a gente ficou muito acostumado, né? A gente fica muito acostumados com aqueles políticos que prometiam e não cumpriam, né? O Bolsonaro é o contrário, ele promete e cumpre, né? Então as pessoas, pela primeira vez, estão com raiva de um político por ele cumprir com as suas promessas. É essa que é a verdade. É essa que é a verdade, né? Então, comparar, né, em suma, né, comparar
Bolsonaro com Lula é impossível, Mas essa questão de um possível bloqueio por parte do TCU ao salário do presidente Bolsonaro, né, faz parte de uma outra orquestração do sistema, porque a primeira foi deixar o Bolsonaro inelegível, né? Num julgamento que, no meu entender, foi politiqueiro, foi ilegal, foi inconstitucional, né? Então, eles fizeram isso, né? Agora está feito, né? Logicamente, a defesa do Bolsonaro tem se esforçado muito, né, para reverter a situação, né? Inclusive, né, muito do que a gente cogitava não está acontecendo, né? Muito do que a gente até conjecturava acabou que não aconteceu, né? Até o presente momento, né? Logicamente que pode ainda acontecer, né? Eu tô falando sobre a possível, uma possível ação do Bolsonaro no STF, né? Ainda não aconteceu, né? Ele pode reagir tanto no STF, né, quanto na OEA, né? Então, são duas situações que ainda podem acontecer, né? Em que até conjecturou, né? Não quer dizer que não irá acontecer, pessoal. Pode acontecer ainda, afinal de contas, a gente sabe aqui que esses trâmites são longos, né? Inclusive o processo de inelegibilidade de Bolsonaro foi tratado ali por 400 páginas, né? Mas, em suma, o processo, né, o julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro foi um julgamento inconstitucional. Afinal de contas, é constitucional para o presidente Bolsonaro fazer, né, no caso daquele período ali, a reunião na hora que ele bem entendesse, né? É prerrogativa, privativa, inclusive, do presidente Bolsonaro. Inclusive, alguns embaixadores que estiveram naquele julgamento, naquela reunião pré-eleitoral, né, pré-pleito, o que acontece? Alguns deles disseram que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum, né? Ou seja, o presidente nunca saiu fora da Constituição, né? Nunca cometeu qualquer tipo de corrupção, né? Nunca praticou qualquer tipo de corrupção em seu governo e, logicamente, né? Logicamente, o sistema queria, né? Porque queria, assim, numa crocodilagem, tirar o presidente Bolsonaro para eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022, né? Inclusive, esse sistema, eu até incluo essa imprensa, né, que até então, né, tem continuado com as suas fake news, inclusive num suposto pedido do presidente Bolsonaro para fazer uma campanha de Pix, sendo que ele nunca fez isso, né, muito pelo contrário, né, logicamente, ele não pediu, né, e a campanha foi lícita, foi espontânea, honesta e lícita, né? Não há o que o sistema, né, inventar contra essa questão, né? Eu entendo dessa forma, né? Mas, logicamente, o TCU faz parte desse sistema que agora, né, tem mostrado o seu outro lado, né? Qual é esse outro lado, né? E esse outro lado envolve a orquestração para tirar salário, né? Deixar praticamente o presidente Bolsonaro sem um subterfúgio financeiro, né? Isso só demonstra um outro lado, né? De um esquema, né? Desse sistema para deixar o presidente Bolsonaro supostamente sem algum tipo de reação política, sendo que, na verdade, essa questão envolvendo a campanha do Pix do presidente Bolsonaro, né, 17,2 milhões, né, já passaram, né, desses números, mostram que ele está mais vivo do que nunca, né? Afinal de contas,
quando a gente fala de Bolsonaro, a gente fala de um político honesto, né? Diferentemente do Larápio, um corrupto, né? Inclusive, se você vê a ficha corrida do Larápio, né? Tem ali as situações envolvendo obras ilegais envolvendo a Odebrecht, né? Triplex ilegal, né? E, logicamente, aquele sítio de Atibaia criminoso, né? Eu entendo que o Larápio deveria estar preso até o presente momento. Afinal de contas, a gente vê que o Brasil está sob um trem desgovernado. Sabe o que é isso? Um trem desgovernado, né? Era para o Lula estar inelegível, não o Bolsonaro, né? Era para o Lula estar com seus salários, né, por assim dizer, bloqueados, não o presidente Bolsonaro. Eu entendo dessa forma e, logicamente, o TCU faz parte de um sistema inescrupuloso que quer porque quer cercear um lado só do espectro político, enquanto o outro lado pode dizer o que quiser, né? Logicamente está nesse Brasil de inversão de valores, né, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Cabe a nós aqui fazermos o nosso papel, né? Que é disseminar, né? Disseminarmos a verdade, né? Que está lá em 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, né? E dizer novamente aqui, né, que as nossas instituições estão corrompidas, né? E que não há justiça basicamente no Brasil, né? Afinal de contas, muitas dessas instituições são compostas não por juízes, mas por militantes. Tá ok, meus amigos? Então, obrigado aos inscritos. Seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe. Nós estamos aqui em 2 canais aqui. Nós estamos no Preço da Liberdade e estamos aqui no canal Brasil no Ponto TV. Estamos nesses 2 canais aqui. Estamos lá no Rumble também, tá ok, gente? Inscreva lá, dá um pulinho lá. Lá também é uma plataforma muito boa de se fazer vídeo. Lá é tudo monetizado automaticamente lá. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então dê aquele like, ó. Dedão no like. E muito obrigado aos inscritos. Mandar um grande abraço aqui para o Elias José e para o Mauri Neves, que acompanha sempre nossa live. Se inscreva e compartilhe. Exatamente. Vamos aqui ao último tema desta live para destrincharmos, né, sobre o assunto do dia do dia 8 de janeiro, né? Basicamente sobre a CPMI, né? Tá aqui, ó. Urgente. Inquérito militar aponta falha do desgoverno Lula nas invasões do dia 8 de janeiro. Portanto, tá aqui, né? Matéria do Hora Brasília, né? Eu quero até encontrar uma outra matéria aqui envolvendo esse assunto, né? Mas que é um assunto muito polêmico, né? Envolvendo ali, né, o dia 8 de janeiro, né, aquela invasão que, no meu entendimento, é repudiável, né? Mas tá aqui, né, o desgoverno Lula poderia ter evitado o dia 8 de janeiro, diz inquérito militar. Essa matéria aqui tá no jornal Pleno News, né? Documento fala na responsabilidade de planejamento e ações para evitar invasões, tá ok? Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Bolsonaro sobre o 8/1, né? Ele resolveu falar aqui sobre aquele fatídico dia, né? Abre aspas, irmãos estão presos de forma arbitrária, né? Fecha aspas, o presidente Bolsonaro fez declarações nesse último sábado. Inclusive, eu vou ver aqui o que ele falou sobre o assunto, né? Tá aqui, ó, eu encontrei aqui, ó. Abre aspas, hoje temos aproximadamente 300 irmãos presos em Brasília de forma covarde, de forma arbitrária. Que esse sofrimento, se Deus quiser, chegará ao fim. Fecha aspas, comentou o presidente Bolsonaro. E ele também fez críticas ao atual desgoverno. Abre aspas novamente. Eles não querem realmente que nós venhamos a saber a verdade que acontece em nosso país. Eles querem esconder a verdade, fecha aspas, afirmou o presidente Bolsonaro. Essa segunda matéria está no jornal
Pleno News, né? Portanto, aqui o presidente Bolsonaro se pronunciando sobre os presos ilegais por conta do dia 8 de janeiro, né? E ainda, né, sobre esse assunto, né, o presidente Bolsonaro disse o seguinte aqui, ó, matéria do jornal Brado, abre aspas, diz governo está interessado que não se apure nada, fecha aspas, né? Então, logicamente, né, que envolve a CPMI que está acontecendo lá no Senado Federal, lembrando que o Congresso Federal irá voltar, né, aos trabalhos, né, por assim dizer, em agosto agora, né? Vamos seguindo aqui, ó, Prado Journal, né? Flávio Dino nega imagem do dia 8 de janeiro à CPMI, né? Algo de errado não está certo nessa história, né? Brado Journal, né? Vamos seguindo aqui, ó, com uma outra matéria, aqui envolvendo o STF, que manteve a obrigação de Gonçalves Dias a depor tanto na CPI do MST quanto na CPMI, né? Então tá aqui matéria do Brado Journal, né? E também tem aqui uma matéria de última hora envolvendo Moraes, né? O careca lá do STF, que descumpriu o acordo e não repassou informações sobre o dia 8 à CPI, né? Se eu não me engano é a CPMI, né? Enfim, CPMI. É CPMI, eu acredito que é a CPMI, né? Mas enfim, aqui tá CPI, né? Mas essa última matéria está no jornal Terra Brasil Notícias, né? Notícia aqui envolvendo o careca que está lá no STF, né? Enfim, essa última matéria está no jornal Terra Brasil Notícias, repetindo. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir teremos as nossas opiniões finais. Vamos lá, gente, aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui dessa matéria aqui, rapidinho aqui, ó. Vamos lá, levando aqui mais aqui, ó. Governo Lula poderia ter evitado aquela invasão, segundo matéria da polícia, da Forças Armadas lá, que é da polícia. Tem outra matéria aqui do 8 de Bolsonaro sobre o 8 irmãos estão presos e foram arbitrar, né? Vamos lá, Brado John aqui. Bolsonaro, o governo está interessado em não mostrar nada sobre o 8 de janeiro, não investigar nada. Vamos lá. Mendonça mantém a obrigatoriedade de G. Dias e a CPMI e a CPI do MST. Tá ok? Vamos lá. Tá aqui. Moraes nega documentos para a CPMI. Ok? Vamos lá. Vamos aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: parabéns às Forças Armadas, pelo menos começa a ter um inquérito da polícia, né? Foi a polícia. Então, o que é que acontece sobre isso? Isso é mais uma clareza que nós vamos saber tudo através da imprensa. Porque eles se negam a mostrar a imprensa, inclusive o Moraes aqui nega, né? Documento a CPI, tá vendo? As informações de acordo, né? Ele se negou, descumpriu o acordo que foi combinado. Tá vendo? Isso é para a gente ver que tem muita coisa que eles não querem mostrar. Inclusive, tem coisa lá do STF, que foi invadido na época lá, que ele não teve câmera que não foi mostrado. Até hoje não foi mostrado. Certo? Agora, o que é que acontece? A polícia está dizendo que eles poderiam ter evitado. Você tem documento já que diz que o Lula sabia disso. Que poderia ter evitado, porque ele viajou. Essas viagens elas têm que ser planejadas. Já por que é que ele viajou para Araraquara? Ele viajou para Araraquara porque lá é o Edília do PT que estava lá. Então ele viajou para lá, viajou para lá, para ficar fazendo aquele blá 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 lá na frente da imprensa. Vocês entendem o que eu quero falar com tudo isso aqui? Então, o 8 de janeiro, eles não querem, por isso eles colocaram aquele monte de gente ali dentro, para não mostrar realmente o que aconteceu. Eles não vão mostrar o que aconteceu. Agora, o G. Dias ele pode sair preso dali. Tá vendo? Ele pode abrir até uma delação premiada. O pessoal está cogitando isso, que ele pode até abrir e falar tudo. Abrir, ó, todo mundo sabia, eu sabia, todo mundo sabia. Porque o que era que ele fazia ali dentro? Por que é que aquele fotógrafo ainda não foi ouvido até hoje? Por que é que aquelas pessoas que estavam com o fotógrafo não foi ouvido até hoje?
Por que é que só uma parte das pessoas estão presas lá no 8 de janeiro? Lá na Polícia Federal? Por que as Forças Armadas agiu com covardia com as pessoas daquela forma? Dizendo, não, vamos levar você, vamos deixar você nas estradas para vocês ir embora. Botar no ônibus e entregar na Polícia Federal. Quer dizer, essa é a outra coisa. A nossa Força Armada, ela ficou numa... Entendeu? E aí, ó, nós temos vários STM falando besteira, presidente do STM falando besteira, tá entendendo? Bolsonaro, o cara reclamando desse cara do STM, tá entendendo? Quer dizer, isso é para te ver que as nossas Forças Armadas estão extremamente corrompidas. Corrompida. E a Polícia Federal, hein? E a Polícia Federal? Segundo o Pavinato, ela foi privatizada. Fala lá na Jovem Pan, dizendo, porque ele não reage nada, tu vê a nossa fronteira tudo aberta aí, tu vê tudo passa no Porto de Santos, tudo em qualquer lugar, não tem um combate mais efetivo, mais forte, entendeu? E o que foi que aconteceu? Temos aí o outro querendo trazer tem até o Alan dos Santos que está lá fora, Alan dos Santos que está lá fora, está querendo trazer o cara de fora, o cara está com green card, tem documento agora que ele é cidadão americano, acabou-se. Postou lá que era perseguido político. Cara, os caras acabaram com o terça livre, acabaram com os canais do cara, compraram a fonte de renda do cara. O cara está fazendo outros trabalhos lá nos Estados Unidos. Mas está ganhando honestamente o seu trabalho, ganhando seu dinheiro. Tá vendo? E nós temos aí que se livrar desse pessoal o mais rápido possível. E está na hora do Congresso Nacional tomar vergonha na cara e trabalhar, né? E amanhã recomeça a CPMI. Amanhã, terça-feira, vamos ter que começar a... E está na hora de chamar o Flávio Dino para falar, saber o que foi. Quebrar o sigilo telefônico, telemático desse pessoal, todo mundo. Inclusive do Lula. Quebrar o sigilo de todo mundo. Entendeu? Quebrar todo mundo. Por que isso aqui? Para saber se realmente ele não sabia. Vão descobrir coisa inacreditável. Sabe, eu vou voltar lá atrás, lá no início. Eu te pergunto o seguinte: por que a informação do COAF só fala do Bolsonaro? E se por acaso o COAF resolvesse abrir o sigilo bancário de alguns ministros? E se ele resolvesse abrir o sigilo bancário de alguns ministros? Como ficaria, hein? Mas tudo bem. Eu quero dizer o seguinte: o 8 de janeiro está aí, tem um monte de gente preso, pessoas que não tem nada a ver com a história. Tem pessoas lá que falam que se tivesse que faziam tudo de novo. Entendeu? Estão lá, são presos políticos. Esse realmente são presos políticos. Pessoas ali que fizeram coisa errada vão pagar. E vão pagar caro por isso. Agora, as pessoas que não fizeram nada têm direito em indenização, inclusive. Tem direito em indenização. Eu vou falar agora aqui uma coisa que eu vou te falar. Daqui a pouco a gente vai passar o Pix do Alan Frutuoso, que também é preso político também. O Daniel Silveira, preso político. Todo esse pessoal tem direito de indenização. Todos. Inclusive, gente, estão pedindo o Pix do Daniel Silveira, acho que ele já... então, Daniel Silveira é preso político. Toda essa galera. O cara falou que tem 2 caras dos Hipócritas, do canal Hipócrita, estão nos Estados Unidos. Refugiados nos Estados Unidos. Estão refugiados lá. Estão ilegal lá nos Estados Unidos. Porque um foi preso, agora foi solto. Mas o que acontece? O cara também não pode usar a rede social dele. Não pode usar nada. Por quê? Não tem como entender isso aqui. Não tem como entender o porquê que deram o poder para os ministros legislar enquanto o Congresso Nacional fica se acovarda. Quer dizer, passaram tudo. Não, negativo. Nós é que temos que legislar. O povo é que nos deu garantia de nós legislar. E isso, se você não prestar atenção, você vai ser cobrado durante as eleições. A eleição é ano que vem. Vocês que são candidatos a prefeito, vocês estão vergonha na cara porque há um risco de você não se eleger. Tá? Preste atenção no serviço. Então, o que é que acontece, gente? O que eu tenho para falar aqui é referente ao 8 de janeiro, que tem um monte de gente preso.
não tem feito nada. E tem muita gente solta que fizeram muita coisa e estão soltos. Tá vendo? Inclusive a esquerda. A esquerda. Tu vê alguém da esquerda ser caçado por alguma coisa? Por falar, por estipular alguma coisa? Não, não são. Não vão. Veja que o pessoal do MTST já invadiram lá, jogaram inclusive tinta na casa da Carmelúcia, lá no STF, e ninguém fez absolutamente nada. E aí? Mas se fosse um bolsonarista, ih, rapaz, foi o Bolsonaro que mandou. Foi o Bolsonaro que mandou. Manda prender. E assim. É assim que funciona a coisa. Só que tem que. A direita, ela é diferente. Ela quer o mesmo que você tem na sua casa, a mesma comida que tem o prato de arroz e feijão na tua casa, que o rico tem lá na casa dele, é para todos, não é só para um. O Bolsonaro acabou com esse negócio do MST, porque ele deu título de propriedade para essas pessoas. O nosso agronegócio está ameaçado por essas pessoas, que não faz nada para ajudar o Brasil. Ainda aparece lá Benedita da Silva fazendo propaganda do MST. Meu Deus do céu, isso é, tá vendo? Vergonha total. É vergonha, gente. Agora, o 8 de janeiro é preciso saber quem fez coisa errada, que seja pague. Se tiver dinheiro, se financiou, pague. Exatamente. Agora, quem não fez, que seja liberado. Se inscreve e compartilha. Exatamente, Vamos lá. né? Primeiramente, eu faço o questionamento aqui. A quem interessa a não convocação de Flávio Dino para a CPMI do 8 de janeiro? Porque até o presente momento ele não foi convocado, né? Seria por conta da relatora ser aliada do mesmo, né? Porque será, não é mesmo? Né? A CPMI está muito enviesada para a esquerda, né? Não deveria ser assim, afinal de contas a CPMI seria um subterfúgio, né? Para a oposição fazer uma maioria ali para confrontar o desgoverno. Afinal de contas, quer saber a verdade, né? A verdade do que aconteceu ali. Segundo a imagem da CNN, o próprio Gonçalves Dias não só abriu as portas para os invasores, mas entregou águas junto à equipe que fazia parte naquele momento do GSI. Não há dúvidas que aquela invasão do dia 8 tem parcela, né? Parcela de responsabilidade, né? Por assim dizer, por parte do desgoverno do PT. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro sequer no Brasil estava no dia 8 de janeiro. Não só ele, o Anderson Torres também, né? Ambos estavam nos Estados Unidos, logicamente em locais diferentes, né? Mas até recentemente o Anderson Torres se encontrava preso. Por que isso, hein? Por que Anderson Torres preso e Sérgio Cabral solto? Por que Daniel Silveira se encontra até o presente momento preso e o Lula solto, né? Ou seja, a gente está vivendo nesse Brasil de inversão de valores, o querem transformar o certo em errado e o errado em certo o tempo inteiro, né? Porque segundo o outro lado, né? Segundo o outro lado, querem até mesmo julgar, né? Julgar a direita, né? Por conta daquela invasão do dia 8, sendo que não foi a direita que fez, de fato, aquela invasão, né? Foram infiltrados. Inclusive, tem matérias aqui, se eu não me engano, tem uma matéria do Terra Bros Notícias que diz claramente que houve ali infiltrados, né? Naquela invasão do dia 8, né? Travou ali a conexão porque eu falei no repórter da Reuters, né? Porque de fato, aquele repórter da Reuters, junto àqueles infiltrados, né? Para fazer um jogo de cena, para fazerem um jogo de cena, né? Aquele repórter deveria ser convocado para explicar sobre o que de fato aconteceu ali, né? Aquilo que a gente já sabe, né? Que a gente já especulava, né? Eu acredito que a esquerda que acabou orquestrando o dia 8 de janeiro, acredito que o Larápio já sabia de tudo antes, né? Tanto que horas antes daquela invasão, já havia
já havia um quebra-quebra, né? Ou indícios de quebra-quebra, né? E isso deveria ser julgado de uma forma seguindo os devidos trâmites legais, né? Mas não é isso que tem visto por parte do... afinal de contas, o STF quer porque quer jogar todo mundo no mesmo balaio, sendo que aqueles que estão na frente do QG não tem envolvimento para com aquela invasão do dia 8, né? Quem estava na frente do QG estava fazendo uma manifestação legítima, inclusive o próprio Exército cometeu um crime que se chama perfídia, né? Que é um crime que deveria ser julgado ou até penalizado aqueles generais, por assim dizer, que se encontravam naquele local. Afinal de contas, de novo, né, a gente entende que o exército foi covarde naquela situação onde acabaram ajudando o sistema para que até mesmo patriotas fossem presos, né? Segundo o presidente Bolsonaro, cerca de 300 pessoas hoje se encontram presas de forma arbitrária, mas logicamente a gente não pode esperar muito de um STF que faz tudo de forma parcial e militante, né? O que esperar, né? O que esperar dessa justiça onde o tempo todo, né, beneficia um lado só e o outro lado em detrimento do outro, né? Vamos dizer assim, né? Afinal de contas, o outro lado, né? O outro lado pode falar o que quiser, enquanto esse lado daqui é cerceado ou até mesmo punido, né? Por que prender um Alan Frutuoso, né? Porque ele supostamente fez um ato antidemocrático, sendo que, na verdade, até a arbitrariedade contra ele não tinha cometido crime nenhum, né? Mas é aquilo, né? Alguns, né, na verdade, jornalistas de direita estão sendo alvos do sistema para serem punidos, né? Inclusive alguns estão exilados, né? Inclusive presto aqui minha condolência, né, a esses que estão fora do país, né? Eu entendo assim que a gente está num país anormal há muito tempo, né? Há algum tempo, na verdade, por conta não só desse desgoverno, mas por conta de todo um aparato, né, todo um aparelhamento, na verdade, judicial, né? Afinal de contas, a gente sabe, né, que não só, né, não, na verdade, o careca lá que está no STF não atua sozinho, né? A gente entende que ele atua de forma conjunta ali com outros, né? Eles falam muito que é tudo pela democracia, sendo que, na verdade, eles estão atuando de forma antidemocrática e isso é inadmissível, né? Agora, eu também questiono aqui, né? A quem interessa a negação, né, de imagem do dia 8 de janeiro à CPMI, né? Afinal de contas, né, quem não deve não teme, né? Por que Flávio Dino quer esconder tanto as imagens do dia 8 de janeiro, né? Algo de errado não está certo nessa história, convenhamos aqui, né? Afinal de contas, a gente entende que o desgoverno do PT foi não só complacente, mas omisso para com aquelas invasões. Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram, né? Assim, isso deveria ter sido apurado melhor, né? Mas se passaram mais de 6 meses desse fatídico dia e, assim, pouco ou quase nada ainda não foi investigado quanto à verdade sobre a invasão do dia 8, né?
Muita coisa está sendo escondida, não só por parte do Ministério da Justiça, mas por parte do STF, tanto que o próprio careca que está lá no STF hoje, Moraes, é, agora descumpriu o acordo que ele fez com Arthur Maia, né? Ou seja, não há diálogo com comunista, não há diálogo com comunistas, né? Entre outras palavras, o Olavo sempre teve razão nesse sentido, mas não só nesse sentido em si, mas também no sentido de não confiar nas Forças Armadas. Afinal de contas, as Forças Armadas hoje, principalmente no que tange a alta cúpula, tá corrompida por um sistema que quis tirar o presidente Bolsonaro e eleger o Larápio daquela normalidade de outubro de 2022, né? Enfim, eu acredito que houve uma crocodilagem contra aqueles patriotas que estavam à frente do QG de Brasília. Eles jamais deveriam se juntarem àqueles que invadiram o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, né? Não podemos coletivizar, né? Coletivizar, inclusive jogar a culpa para aqueles que estavam em frente ao QG, quanto à invasão do dia 8. A gente entende que a questão deveria ser individualizada, né? Não coletivizada, como tem feito o sistema, né? Enfim, mas também o que esperar desse STF composto por maioria de militantes ao invés de ministros, né? Muitos desses que estão lá no STF não têm currículo nenhum para estarem ocupando seus cargos ali. E vou mais além, eu acredito que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE. Eu entendo dessa forma, né? Mas há quem ainda até mesmo defenda esse tal STF. Não é só aquela meia dúzia lá que fazem parte O sistema. dos petistas ali, né? Sistema. Da esquerda, né? Enfim, eu entendo que ainda muita coisa pode acontecer sobre o dia 8 de janeiro, né? Muita bomba ainda deve ser soltada, né? Quanto àquele dia, né? Mas a gente espera, né? Que depois de limado pelo desgoverno, o Gonçalves Dias venha a fazer uma delação premiada, né? Quem sabe, né? Afinal de contas, já que ele foi chutado pelo desgoverno, acredito que ele pode vir a falar muito quanto àquele dia 8 de janeiro, né? Enfim, a gente acredita muito que o Larápio já sabia de muito, né, de muito do que iria acontecer antes daquela invasão do dia 8, não tenho dúvida disso, né? Mas também o que esperar, né? O que esperar de Flávio Dino, que até mesmo facilitou, né? Eu acredito que houve uma complacência por parte dele naquele dia 8 de janeiro, mas inclusive, segundo os relatos, né, ele estava na janela, né? Mas enfim, de novo, enfatizo que direita não invade, quem invade é MST, repudio qualquer tipo de invasão, né? Inclusive, né, falando aqui, né, sobre o assunto de sexta, né, que a gente falou na sexta-feira, né, eu até entendo que o Mauro Cid, que esteve na CPMI do dia 8, venha a se tornar um político, né, quem sabe, né? Afinal de contas, eu acredito que ele tem aptidão para ocupar um cargo ali no Congresso Nacional, né? Mas é só comentário aqui meu, né? Eu entendo, eu torço muito para que ele venha a se candidatar futuramente, né? Mas enquanto isso, né? A gente repudia aquela invasão do dia 8, né? E, de novo, né? Eu entendo que o desgoverno, faço aqui do inquérito militar, da conclusão do inquérito militar, as minhas palavras, né? Que o desgoverno, de fato, poderia evitar o dia 8, né? Mas por não ter evitado,
por não ter evitado, eu acredito que o desgoverno do PT, que tem sua parcela total de culpa, né, quanto àquela invasão, foi complacente, mas não só isso, foi omisso diante daquela invasão do dia 8 de janeiro. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então, se compartilhe, tem alguma coisa mais aí? Exato. A gente tem algumas informações aqui para a gente fechar essa live com chave de ouro, né? Peço seu like, peço seu compartilhamento, e se estiverem pela primeira vez aqui, né, independentemente do canal que porventura você estiver ou vocês estiverem assistindo, inscrevam-se nesse canal, tá ok? Vamos lá. Em voo com Bolsonaro, Marina Silva passa despercebida, né? Bolsonaro é tietado, tá aqui, matéria Terra Brasil Notícias, né? Eis a diferença, né? Pleno News. Bolsonaro e Tarcísio lamentam o falecimento de policial da Rota, né? Eu falei no início. Mensagens foram publicadas nas redes sociais, né? Pleno News. Terra Brasil Notícias. Bolsonaro critica Dino por fala sobre operação da PM em São Paulo. Abre aspas. Com pincha do descondenado, né? Então aqui, fecha aspas, né? São palavras do presidente Jair Bolsonaro contra o Flávio Dino, né? Ele faz parte do desgoverno, né? Então, a gente não se surpreende aqui com as palavras do presidente Bolsonaro, né? Agora, sobre o Pix do Alan Frutuoso, né? A gente tem que situar aqui essa transmissão corretamente, né? Vamos agora falar sobre o Pix para Alan Frutuoso. E, logicamente, a chave Pix dele é justamente o ajudem o Alan, com 2 L, @vistapatria.com.br. De novo, repito, ajudem o Alan, 2 L, né, com 2 L's, @vistapatria.com.br. Essa é a chave Pix do Alan Frutuoso, que tem passado dificuldade junto à sua família. Logicamente, ele se encontra preso, né, mas agora, sem o Alan Frutuoso, né, a família dele passa por dificuldade, né? Então tá aqui a chave Pix do Alan Frutuoso, né? Enfim, temos também aqui uma outra matéria que envolve aqui o YouTube do Brasil Sem Medo, que acabou de ser derrubado, né, por uma militância, né, por uma militância de esquerda aqui no nosso país, né? Mas tá aqui informação da Revista Oeste, né? E seguindo aqui, ó, tem aqui uma notícia engraçada, né, pra gente fechar essa live, né? Manifestações cobram um fim de abate de jumentos no Brasil, né? Então tá aqui informação que tá lá na Revista Oeste, hein, pessoal? Engraçado, né, essa informação, né? E tem também aqui, ó, informações de última hora envolvendo STF e Eustáquio, né? Tá aqui, ó, o careca lá do STF determinou inclusão do nome de Eustáquio na lista vermelha da Interpol. Vista Pátria, tá ok, pessoal? E também aqui a defesa do Eustáquio alegou, em reação, né, a isso, alegou prisões ilegais e pede intervenção da Interpol contra as arbitrariedades feitas pelo STF, né? Ora Brasília, a informação aqui, né? Essa informação aqui, né? Ora Brasília, né? E acredito, né? Acredito que essa é a última matéria aqui para a gente fechar essa transmissão ao vivo, né? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. Peço novamente seu like, seu compartilhamento, e se estiverem pela primeira vez aqui, inscrevam-se nesse canal, né? Independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, né? E por fim, vou repetir aqui novamente o Pix do Alan Frutuoso. Ajudem o Alan, com 2 L's, @vistapatria.com.br. Ok? E é isso. Esse é o Pix correto. A esposa dele fez um vídeo, tá lá no canal dele. Qualquer dúvida que você tiver aqui, gente, dá um pulo no canal Vista Pátria e verifica lá que tem um vídeo que ela fez hoje ou ontem, colocou hoje no canal, ela até se emociona lá. Então, gente, gosto dela, que deve ter visto aqui pro canal, já conversamos bastante aqui. Então ajude, se puder ajudar, ajude, é muito importante
Nesse momento é muito importante a família. Ele tem um filho especial e a mãe dele tem problema, a mãe do Alan tem problema. Então tudo depende dele, do trabalho dele. Tem uns funcionários dele, tá entendendo? Tudo depende. Tem uma empresa, tem livraria, tem um monte de coisa que precisa de ajuda. É muito importante ajudar nesse momento. Tá ok, gente? Então vamos terminar essa live por aqui. Quer falar mais alguma coisa ou não? É isso aí. Vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe. Valeu. Que Deus abençoe essa noite. Que Deus abençoe nossa semana. Que Deus abençoe o governo Bolsonaro. Que Deus abençoe o Wallace e sua família ali. Que dê tudo certo aí. Vai dar tudo certo porque Deus é maior. Ó, informação aqui que uma hora, Revista Oeste, né? Depois de invasão, CPI do MST, que é Paulo Teixeira convocado na próxima semana. Então aqui informação de última hora que tá lá na Revista Oeste, tá ok? Então, e é isso. Então volta amanhã, CPMI, CPI, volta tudo amanhã, tá ok, gente? Exato. E congressista, tenho vergonha na cara, vamos trabalhar, tá ok? Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, gente, valeu. voltamos na quarta-feira, tem uma noite abençoada, uma semana de bênção para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Até quarta-feira, boa noite a todos, fique na paz.